Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje nós estamos aqui para conversar, ter um bate-papo aí com a doutora Amanda Cardoso, Guardião do Direito, que está vindo aí para São Paulo agora, né? Vindo do Rio de Janeiro com uma nova proposta aí de trabalho, com uma nova proposta de acessibilidade. Amanda, seja bem-vinda, conta pra gente um pouquinho aí o que te fez voltar a São Paulo. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, doutora Sara, muito obrigada, Guardião. É um privilégio estar aqui nessa oportunidade, a gente poder falar um pouco mais sobre muitas perspectivas que a gente tem no direito, trazer acessibilidade, conteúdo jurídico para as pessoas, que é muito importante, né? Então, pelo que a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? A ideia especificamente do teu projeto é dar acessibilidade de linguagem, para que as pessoas conheçam um pouco seus direitos de uma forma mais acessível ou menos técnica, seria? Vamos falar assim, né? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, carioca da Gema, vim para São Paulo, né? Na verdade, sou formada em São Paulo, tenho especialização há 10 anos em São Paulo, mas por um tempo fiquei no Rio de Janeiro. Tô trazendo, né, não só conhecimento de São Paulo, mas como do Rio aqui, para a gente aprimorar o Guardião do Direito. Agora faço parte da diretoria com proposta de a crescer o projeto, de a gente poder trazer uma linguagem mais acessível aos clientes, né, à população, para ela entender dos seus direitos em vários setores, desde civil, família, consumidor, mas tentar aprimorar o dia a dia, interagindo, né, e conhecendo mais muitas das coisas que elas acabam sendo lesadas no dia a dia, né, pela falta de conhecimento. E a gente está aqui para trazer não só uma proposta mais jovial, uma proposta mais leve, para a gente tentar acoplar, né, o conhecimento jurídico para todas as pessoas. E também no setor dos clientes, né, proteção aos direitos dos clientes. E você estava comentando com a gente sobre essa questão do superendividamento, né? Que é um tema bastante falado. Hoje. Sim. A gente vê que surgiram aí, o que eu pude perceber, que surgiram aí empresas, inclusive, com esse molde, com essa direcionamento de, limpe seu nome, resolvemos os seus problemas. Como que funciona? O que vem a ser esse superendividamento e o que a nossa legislação trouxe de novo aí que pode ser de conhecimento da população para a busca desse direito? Sim. Olha, é muito bacana você trazer esse assunto, sabe? Porque muitas pessoas, infelizmente, recaem. Primeiro que elas não têm educação financeira e tudo bem, né? Compra cartão de crédito, compra aqui. Quando você vê, já tá ao talo, né? Não aguenta mais de dívidas. E aí elas ficam só acumulando um bolo de dívidas que não sabem como resolver, né? Isso vem, por sua vez, empresas que vêm vendendo, né, crédito, tentando renegociar de uma forma fraudulenta, de uma forma abusiva. E aí, no desespero que a pessoa já se encontra, já não conseguindo garantir a subsistência da família, do seu dia a dia, ela acaba se enfrentando em mais enroscadas aí por falta de conhecimento jurídico. Então, a lei do superendividamento é mais também uma educação, trazer educação financeira, uma proposta que desafogue o devedor dos suas dívidas, tente centralizar ali todos os junto com seus credores, aí é uma tentativa também de boa-fé para todos os envolvidos, para que ele conseguir renegociar de uma forma mais transparente, de boa-fé, seja no processo judicial, extrajudicial, isso de acordo com a proposta que tem, né? Mas é repactuar a dívida, juntar todas as dívidas e trazer possibilidades para ele conseguir quitá-las de uma forma que não seja tão prejudicial à subsistência dele, né? A gente fala prejudicial só esclarecendo, né? Educação, moradia, todos esses direitos, todas essas despesas diárias que a gente não consegue, né, suprir aí por conta dessas dívidas, né? Entendi, porque na realidade a pessoa que está super endividada, ela já tem às vezes uma dificuldade, inclusive, de bancar o seu dia a dia, né? As despesas, a gente vive num país com uma mega carga tributária, então a gente acaba... existe uma demanda, uma parcela da população, eu acho que a grande maioria aí tem débitos, tem dívidas. Sim, muito. E essas dívidas, a tendência dela é, com encargos de juros e correções, elas são principalmente dívidas bancárias, né? Sim. Que você começa num determinado valor, quando você vê, ela tá astronômica. Sim. E aí, pelo que você tá nos colocando, existe agora uma possibilidade real de você fazer isso de uma forma muito mais harmônica e ali se cotizando, inclusive, tendo uma... ponderando, né, com o gasto de cada um, tipo,
A pessoa tem já suas despesas mensais? Sim, não, o que acontece? A proposta da lei é trazer, como eu te falei, de uma forma mais concentrada todas as dívidas que aquele devedor tem e com vários credores diferentes. Então, a ideia é, ou pela via extrajudicial ou pela via judicial, ele propõe uma coisa chamada repactuação de dívida, que aí ele concentra, mostra um planejamento, que é um requisito, inclusive, dentro da proposta do processo, para demonstrar qual é a forma de pagamento que ele tem, parcelado, para quitar, para trazer uma tranquilidade para os credores, dizendo que vai haver uma efetividade de quitação. Até porque, para os credores é interessante, quantos processos, inclusive judiciais, ficam paralisados, aí vai penhora, vai não sei o que, e fica travancando o processo, postergando, e ninguém sai beneficiado. Chega uma execução frustrada, sem efetividade. Então, benefício até para ambos, para o próprio credor, que por vezes tem que gastar custos com o processo para poder judicializar e ter ali, às vezes, nenhuma efetividade daquele direito, daquele valor que ficou obrigado o devedor e não conseguiu cumprir. Então, assim, a ideia é concentrar todas as dívidas daquele devedor que já não consegue mais suprir e pagar, concentra num processo só, enfim, e aí mostra um plano de pagamento. A lei permite a suspensão dessas dívidas, então você consegue, por exemplo, num plano de 6 meses, suspender essas dívidas para com que ele pague, não tenha prejuízo de negativação, nada nesse sentido, mas com uma proposta de que pagando aos poucos. Então, é uma concentração dentro de um processo para demonstrar ao credor tranquilizar a forma de pagamento e, por sua vez, o devedor conseguir pagá-las efetivamente, quitar de boa fé. Seria como um paralelo à recuperação judicial, mas da pessoa física? Se a gente for pensar, bacana essa proposta de raciocínio. Porque, sim, de certa forma, é uma ideia dele desafogar ali uma gama de situações que, na verdade, é devedor de boa fé também, porque ele não quer ter seu nome negativado. Uma vez de seu nome negativado, ele fica preso para várias outras obrigações que ele precisa assumir, compra de um carro, compra de uma casa, por conta de dívidas das quais que, às vezes, foram acumulando. Então, nada melhor do que tentar acoplar e, além de tudo, tem outros benefícios, né? Como a diminuição dos juros, de tudo isso que a gente fala, que vai aumentando. Então, essa renegociação ela é feita dentro de um processo, que é a proposta que apresenta é o credor. E com um plano. E aí o devedor, que na verdade é o credor. E aí o credor, ele avalia se é interessante ou não, mas isso faz de uma forma com que facilite muito, né, a quitação e, por sua vez, o recebimento. No caso, o devedor, ele alinha, por exemplo, dentro dos seus créditos ali, de salariais, essas coisas dentro da sua receita, o quanto ele pode dispor para quitação dos seus débitos. Exatamente. E faz uma proposta, olha, eu tenho, vamos lá, 10 credores, 10 pessoas que eu devo. Então, eu faço uma proposta de quitação ao longo de um prazo X, dentro daquilo que efetivamente eu consiga pagar. Isso. Aí, por exemplo, ele fala, eu posso pagar até 6 meses. Né? Tem uma suspensão, a princípio, de tentar negativar, já pede a suspensão de imediato no começo, para eventuais possíveis negativação. Aí ele falava, ele coloca, então eu só posso pagar em 6 meses tais valores por mês para cada credor. E é muito transparente. O bacana é que há uma reunião de todos os credores nesse processo. Então, há muita transparência nisso. Então, Entendi. Até os outros credores para com os outros. Então, entende também a vida financeira daquele devedor. Porque muitas parte do pressuposto que é uma relação negocial muito fria. Então, independente da vida pessoal, existe uma relação que assume contratual e tem que cumprir. Isso faz parte, né? Só que acontece que não adianta aquele credor exigir o que o devedor não pode assumir. É aquilo que volta para que a gente conversou. Num processo gigante, num processo prolongado e que todo mundo sai perdendo. Então, a ideia é realmente para facilitar, incentivar a educação financeira, também trazer para o devedor a necessidade dele tentar se organizar, né? E, ao mesmo tempo, trazer efetividade a dívidas das quais o judiciário também não se aguenta, né? Porque há execuções em cima de execuções e em cima de juros que não tem efeito nenhum, né? Com relação a essa questão dos 6 meses da suspensão, isso pode ser feito por meio de liminar também para quem já tem, por exemplo, o seu nome negativado? Na verdade, a suspensão realmente é uma proposta para poder você efetuar o pagamento,
Tá? Então, por exemplo, no caso, para não negativar, você pede uma liminar, entrando com a repactuação de dívida, que é o termo que se fala, né, no processo judicial, que é acoplar todas as suas dívidas. Você entra com a ação de superendividamento, com a repactuação da dívida, apresenta uma proposta de pagamento, pede que seja suspensa, né, todas as dívidas e eventuais juros e correções que vinham vir, né? E a questão da retirada, é a retirada do nome, se já foi, e aí fica a suspensão não por prazo, até a quitação realmente do débito total. E é interessante essa questão da retirada do nome, porque o que você estava falando, às vezes essa pessoa ela fica travada de conseguir algum tipo de empréstimo, financiamento com relação até a sua negativação. E isso gera, inclusive, essa questão da reeducação financeira mesmo. Sim. Porque muitas vezes, em alguns casos, a pessoa até já tentou, tipo, se eu pegar um empréstimo X, eu consigo quitar todas as minhas dívidas e fracionar isso, né, num período X ou Y. E essa ação do superendividamento, ela possibilita isso também. Sim. À medida que você consegue reter o seu nome limpo novamente, para conseguir um crédito, até para planejar de que forma pagar essas dívidas. Mas é muito importante também colocar que essa medida é reversível. Ou seja, se a partir do momento daquele plano de pagamento, o devedor ele não cumpre o que está ali planejado, que é como se fosse uma prestação de contas que fica ali acompanhando, aí esquece, né? Toda essa proposta, inclusive de suspensão, de crédito. Isso tudo cai por terra. Cai, né? Porque ali é um comprometimento de todos envolvidos, né? Não só do devedor como do credor, mas também, sobretudo, do devedor de cumprir. Se ele está ali apresentando uma proposta, aí ele parte do pressuposto de que ele tem que cumprir ali para desafogar. E aí, assim, descumprindo realmente não dá para garantir, porque eu entrei com o superendividamento, agora eu tô livre, agora eu tô protegido. Não. Você tem que demonstrar uma proposta que seja acessível e responsável, pronto, no caso, que seja acessível, que ele consiga efetivamente e comprometer com essa proposta, né? Então é muito preocupante quando eu trago para os clientes, quando vem com os clientes, até do Guardião, que a gente vem com essa proposta, eu explico, porque isso, olha, Sara, eu vou te falar uma coisa, a gente acha que o superendividamento é só para uma pessoa às vezes, pessoa física, de pequeno, poucas pessoas que têm poucos recursos, não, às vezes pessoas, pelo contrário, que têm grandes recursos, são pessoas de classe média, ou às vezes até alta, só que ela vai entrando num ninho de dívidas, que vai, quando você vê, ela fica ali superendividada, que às vezes até em situações de comprometer seu imóvel, sua casa. Comprometer o próprio patrimônio, Pronto. né? Por quê? Porque ela entra num... Hoje a gente está vivendo num mundo bem complicado, né? De muita correria, muitos gastos. O consumismo é muito alto. E isso faz com que a gente se perca um pouco. Então, às vezes a gente fala, isso é para classe pequena, baixa. B, C, D. Então não necessariamente, não tem classe específica. O superendividamento pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Porque quando se dá conta, já está com muitas dívidas acopladas. Então, por isso que tem que ter essa reeducação financeira, essa reestrutura econômica, né, familiar, para que se reestruture. E se acontecer, que a gente assim não espera, existe essa proteção, que a lei veio agora para tentar desafogar o consumidor. Ou consumidor, né? Pessoa física que está lá, ou seja, a gente já fala, pessoa física que está lá desprotegido economicamente, já não aguenta mais, está atolado de dívida, não consegue nem mais bancar os dias a dias, despesas sustentáveis. Outra coisa importante, até aproveitando aqui a desde quando eu falei aqui agora, é aquela pessoa que não consegue mais manter a subsistência. Por que eu falo isso? Porque eu vejo nos processos que eu já atuei, um dos requisitos, por exemplo, uma pessoa que ela tem condições, até o salário, a renda dela é significante e às vezes, vamos dizer, as despesas dela são altas, mas ela tem condições, sim. A proposta não cabe para ela. O juiz analisa muito isso, se realmente as condições daquela pessoa que propõe, realmente elas são viáveis. Então, a pessoa para entrar com superendividamento não é qualquer pessoa. Precisa ser uma pessoa que demonstre que realmente está no gargalo. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que consegue entrar. Ela tem que demonstrar, inclusive, que o extrato bancário, imposto de renda, toda a sua condição financeira atual para o juiz avaliar, e eu falo de uma medida judicial, porque pode ser judicial, gente, como eu falei para vocês, né? Mas, partindo do pressuposto judicial, o juiz analisa e vê essa situação, porque se a pessoa tem uma condição razoável, ainda está assim, por mais que seja acoplado de dívida, mas ainda assim tem condições para poder repactar de outra forma, ele nega. Então, você tem que... a pessoa que precisa para garantir o mínimo subsistencial. Ou seja, a legislação veio
para consertar uma situação de pessoas que estão no gargalo e que vai se tornando uma bola de neve. Isso. Por questões de juros e correções. E aí eu te pergunto, existe uma redução, então, efetiva de juros e correções quando você entra com uma ação de superendividamento? Sim. Na verdade, é uma revisão, né, disso tudo? Sim. Então, e é isso que eu falo. Tudo é concentrado nessa proposta. Entendeu? Então, assim, a lei, ela coloca algumas condições, mas por que eu tô trazendo aqui de uma forma mais aberta? Porque eu, Amanda, em nome do guardião, já consegui processos que relativizei muitas das coisas. Então, assim, essa questão da redução, por quê? Porque, de fato, tem uma redução. Eu já tinha até feito um post outro momento sobre isso. Só que, por exemplo, na prática, eu vi processos que eu montei um planejamento em que eu facilitei muito mais, eu desmembrei mais as parcelas e deu tudo certo. Então, eu não vou trazer engessado, porque isso vai de acordo. Por isso que o guardião, ele traz para você não só o conhecimento, né, enfim, de informações, mas também possibilidades que aqui, se você quiser, só entrar em contato com a gente, que eu consigo trazer particularmente meios e mecanismos que eu possa demonstrar, porque o podcast não vai dar conta. Mas, enfim, cada processo é um processo. A lei, ela traz um norte, um parâmetro, mas a atuação na prática, nós advogados sabemos disso, é muito relativa. Então, eu falo, por isso que eu venho com a informação de um planejamento, e aí a gente traz uma planilha, dizendo... Uma análise pessoal, você fala, exatamente, né? Da situação de cada cliente com relação às suas dívidas, com relação à sua receita e quanto que ele pode disponibilizar para esse pagamento. Porque não tem nada, não tem como eu falar para você, vai reduzir quantos de juros, vai reduzir, não sei, 30%. Não é. Existe realmente uma ideia de 30%, mas não necessariamente. Realmente isso é de acordo com o processo, com as condições. Até mesmo jurisprudenciais, porque o entendimento do ordenamento jurídico, ele é volátil, então ele vai mudando de acordo com o cenário atual econômico, que vai se modificando, né? E isso a gente percebe no dia a dia. Então, nesse sentido, eu consigo, através de entendimentos que hoje já se falam, em outras reduções, em parâmetros diferentes de reduções, não só de juros, o percentual do início de pagamento, o início de pagamento... Então é muito na prática. E a lei de superendividamento, ela é relativamente recente, né? E aí, assim, mas até desde que veio, até um pouco foi influenciada pelo Covid, pela pandemia que teve, né? Então, isso prejudicou muitas pessoas, né? Enfim. Então, nisso veio trazendo, então já veio muitas modificações que a gente vem notando na prática. Então, que eu falei, um tema muito bacana, gosto muito de compartilhar isso, levar essa acessibilidade de conhecimento ao consumidor vulnerável, que desconhece os seus direitos, aí vem informações de vamos quitar seu crédito, vamos tentar, sendo que às vezes ele está sendo lesado, são práticas abusivas de empresas que venham até mais prejudicar o consumidor, por isso que é bom ser informado com um bom advogado, né, tentar uma orientação jurídica assertiva, que possa, de transparência e de boa-fé, orientar e direcionar de uma forma correta, entendeu? A partir de experiência, de expertises técnicas que já tem na prática. E não trazer, não as empresas de créditos que vai concedendo créditos e aí você se enrolar ainda mais. Então, por isso que muitas pessoas, elas evitam, até porque é um custo, é um valor a mais, mas às vezes é uma garantia maior no futuro, porque o prejuízo que você vai ter é muito maior. Então, ter uma assessoria, uma compreensão jurídica, ela é importante para te garantir o seu direito. Então, fortalecer o direito é a proposta de uma missão que eu trouxe também nessa ambiguidade de estados. A gente fortalecer o guardião, trazer mais acessibilidade às pessoas e conhecimento jurídico. As pessoas entenderem o direito que elas têm e que não é nada inacessível, que elas precisam, na realidade, saber procurar um bom profissional que vá orientá-las para a resolução de cada caso. Então, e aí fortalecer o direito com mais impacto, demonstrando a diversidade que tem da lei e o como ela lhe protege. Porque o Código do Consumidor, gente, eu sou especialista na área do consumidor, é muito lindo. A lei, todo mundo reclama, muita gente reclama de lei, mas o problema é a eficácia da lei, é a praticidade da lei, é como se aplica a lei. Essa é a questão. Mas a lei, ela tem uma proteção, eu acho que muito justa, sabe? Porque parte do pressuposto dessa disparidade de relação.
exatamente porque o consumidor desconhece muita coisa. Ele está ali totalmente vulnerável às condições do contrato, assume um contrato de adesão, cujos os termos pactuais do contrato eles são totalmente engessados. E ele já viu aquele contrato de adesão? Tem que assinar e não tem como. E aí você assina cláusulas ali extremamente abusivas. De juros, gente, quando você vê, né? Bancos, empresas que você tem juros abusivos, extremamente abusivos, e o consumidor fica sujeito a isso. E aí depois ele assume, aí tentando, né, compreender uma possibilidade de pactuar, de assumir, né? E aí, quando ele se vê, ele tá abarrotado. Só que ele tá abarrotado de uma abusividade contratual. Entendeu? Entendi. E que ali é somado também. Então, a repactação é bacana, só que ali a gente pode expor dentro da própria petição, do próprio processo, as abusividades ali constantes no contrato. Entendeu? Então, assim, peraí, mas a gente vai repactuar e recalcular os juros, mas os juros aqui tá abusivo. Então, peraí, então a gente faz um cálculo. Por isso que é um trabalho extremamente complexo. Não é um trabalho fácil. Quem trabalha com repactação de dívida, o advogado, o nosso colega que faz isso, é um colega que tem que ter expertise, conhecimento. Porque você tem que ter conhecimento de contratual, você tem que ter conhecimento a parte, né, do consumidor, você tem que ter conhecimento em várias áreas para proteção. Por quê? Porque você tem que fazer esse cálculo. Então, não basta somente eu vou apresentar um planejamento de pagamento e pronto. Não, você tem que entender, não, aqui é abusivo também. Então, é uma análise muito profunda daquele processo. Até para que tenha um melhor resultado para o seu cliente final. Exatamente. No quanto ele vai pagar, no quanto ele vai dispor ali da sua renda mensal destinado a essa... Isso é muito transparente. Né? Porque não adianta apresentar uma proposta que você, não, como eu falei, né, não consiga cumprir. Por sua vez, também não adianta trazer condições das quais ali sejam inviável para aquele processo. Então, né, para apresentar para o credor não vai querer, então também não faz sentido. Então, assim, tem que ser justo, transparente e boa fé. As condições pessoais, elas são levadas em contas. São relevantes, mas elas não são repercussoras no processo. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a minha condição, eu passei por uma situação de saúde, né, que impactou na questão financeira. Isso é uma questão que a gente coloca para tentar sensibilizar. Mas, então, a gente coloca para sensibilizar, mas não necessariamente, porque a relação obrigacional, a relação é muito fria. É contrato. Então, por que eu tô falando isso? Porque aí cabe o advogado olhar o contrato. Se aqueles contratos, ele vai ter que atacar, ter uma análise mais estratégica e técnica para olhar muito mais a abusividade das cláusulas do que as condições pessoais daquele devedor que está no processo. Porque o que repercute numa aceitação de planejamento, de demonstração de parcelamento, não é porque eu tive um problema de saúde, eu não estou aqui, né, colocando em cash nada a situação pessoal, mas o que eu quero dizer é que eu tive gente falando assim... É a questão da análise fria contratual compartilhando mesmo, né? até um caso. Eu tive câncer, realmente mudou toda a minha vida. Não é... E aí eu venho com isso, então isso eles vão aceitar minha proposta de planejamento? Não. Não necessariamente, né? Então, por isso que tem que vir muito mais com essa assertividade de avaliar juros, cláusulas e vir em cima disso, desse recálculo, do que necessariamente a questão pessoal do devedor que apresenta essa repactação de dívida. Muito bom, Amanda. Então, é interessante isso até para a gente passar, né, para os consumidores, para as pessoas aí que estão super endividadas, que existe um caminho, né? Sim. Onde ela vai conseguir reunir todas as suas dívidas, fazer uma proposta assertiva de pagamento dentro das suas condições reais, levando em consideração aí os créditos que ela tem, né, de ordem salarial ou outras rendas, mas dentro de uma viabilidade, né? Sim. Que eu acho que a questão aí que você está colocando muito bem é que seja viável, que essa proposta ela tem que ser viável. Para ambas as partes, por interesse do credor também. Né? Até porque não adianta ela fazer uma proposta onde ela não consiga cumprir. Isso. Ela tem que fazer uma proposta planejada, onde ela consiga cumprir para com o seu credor, e dentro desse princípio, inclusive, da boa-fé, de toda essa da transparência, observando, acho que o grande diferencial de você ter um advogado cuidando disso também é essa observação mais pontual com relação a cláusulas contratuais, abusividade, onde cabe uma revisão, onde não, e isso tudo pode ser feito num único processo. Seria isso. Sim, seria apontar que aquele valor ele está excessivo, abusivo, e aí isso impacta diretamente no cálculo daquela dívida que traz. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida X, mas está super faturada, assim, está muito alta.
Então eu tenho, por que tá alta? Porque os juros aqui tá abusivo. Então, esse recálculo impacta, né? E falar, mas aí eu vou entrar contra o processo de revisão? Não, exatamente para facilitar e concentrar tudo num processo só, né? Então, como você falou, tem que trazer algo que seja palpável para o consumidor e para o credor também, né? Não adianta dividir essa dívida em 1 milhão. Então, assim, várias vezes. Então, assim, mas tem que ser tudo viável e de acordo. E aí a gente vai entrar em searas e campos de debates contratuais também. Por quê? Porque nós, advogados, já sabemos que é muito de costume ter um contrato abusivo, né? Muitas das cláusulas restam abusivas. E, como eu te falei, por ser adesão, o consumidor não tem para onde ir, ele fica sujeito a essas cláusulas. E ele vai assumindo. Mas aí, quando se depara numa condição já impossível, ele fica ali insuficiente, inviável de conseguir reavaliar, enfim. E aí ele fica engessado. Aí, ou antigamente, o que se fazia? Era separadamente. Vou fazer uma revisão contratual, uma revisão do processo desse contrato. Só que não precisa. Então, você está atolado de dívida, tá numa condição que esbarra na sua subsistência. Falo muito importante isso, porque já tive processos dos quais a pessoa realmente falava, doutora, olha, eu tô aqui abarrotada, eu não consigo e tal. Aí, quando pega, a gente traz um planejamento, verifica as condições, a pessoa tem uma renda que supera as condições que ela consegue pagar as dívidas. Entende? Entendo. Então não cabe. Então é uma pessoa que tenha comprometido a sua subsistência, né? E aí tenha também não tenha condições de conseguir reunir, então de pagar. Então reúne tudo, mostra uma proposta de planejamento e aí paga. E a lei ela veio também para incentivar, né? Isso e facilitar os consumidores e devedores que estão extremamente afogados com tudo isso, né? Muito bom, Amanda. Bom, novamente seja bem-vinda a São Paulo. Obrigada. Agora, né, à frente do Guardião do Direito. Obrigada. Tô aí sabendo também dos projetos aí do Poesia Jurídica, que o braço, né, do Guardião, que a gente tem trabalhando muito também. Então, a ideia é trazer essa proposta de entendimento que a gente trouxe, assim, olha, uma pequena parte do superendividamento, tá? Porque o superendividamento tem vários detalhes, mas, assim, falando bem a parção, bem sucinto, né? A gente tentar aqui resumir, aí a proposta é essa, né? Não só incentivar o consumidor a ter uma reeducação, mas também facilitar ele conseguir quitar as dívidas e o devedor ter em si a obrigação que foi lhe garantida previamente por contrato. Então, assim, a proposta do superendividamento é essa. Tem muitas condições e pormenores dessa lei, que aí eu falo, né, a gente vê na prática algumas modificações que o judiciário vem trazendo, que vai muito se avaliando de acordo com cada caso. Então, não posso trazer hoje para você algumas condições das quais, inclusive, eu já coloquei em outros momentos, porque eu já consegui outras coisas, assim como a minha equipe, o Guardião do Direito, a gente tem uma assessoria muito firme nisso, né? Então, a gente tem essa proposta. E aí, com o braço, né, além do guardião, né, acoplado junto ao guardião, a gente está com essa proposta da poesia jurídica, que aí vem trazer, né, de uma forma também não só mais jurídica, mas uma forma uma linguagem menos técnica e mais acessível, né? Exatamente. Que na realidade eu acho que o grande problema do entendimento mesmo do cidadão comum, às vezes ele deixa de procurar os seus direitos porque ele acha que é tudo muito complexo. Sim. Que a legislação ela é muito engessada, que os temas, né, são muito de difícil entendimento. E, na realidade, eu acho que o que vocês estão propondo, o que se propõe de uma forma geral, é levar essa acessibilidade. Sim. É uma linguagem em que a pessoa entenda que ela tem direito, sim. Porque e de que forma. Que nada é tão absurdo ou nada é tão complexo. É uma questão do entendimento, né, da linguagem adotada. Sim. Aí, eu fugindo um pouco do superendividamento, falando do consumidor, que é uma área que eu domino e amo de paixão, é que eu falo, infelizmente, o consumidor, ele tá ali, ele acha que a lei não chega até ele. Ele acha que já é ele se acomoda com essa condição. Ele já vê que é uma situação da qual... E por isso que, por sua vez, as empresas se aproveitam disso. E elas vêm cada vez mais com práticas. E eu não falo contratos. Práticas abusivas. Quanto à informação, quanto a várias situações. E o consumidor, por achar que é uma situação... se tornou comum, usual, que não deveria. Porque existe uma lei para lhe proteger. Só que existe desconhecimento sobre essa lei.
Então, por isso que é importante você, consumidor, inclusive numa loja, que acontece comigo, porque eu sou consumidora, fazer valer uma oferta que ali lhe coloca, lhe impõe, porque, não, mas não é bem assim. Não, não é bem assim, não. Tá ofertando, tem que cumprir. Enfim, então a lei, ela é muito, é que eu falo, ela é muito boa. Ela é muito protegida. Só que as pessoas, por desconhecer, elas são passadas a perna, a gente fala, são passadas assim, e tá se transformando numa coisa usual, natural, está naturalizando uma coisa que não deveria, porque é um direito. Então, eu estou aqui para fortalecer e demonstrar, propagar esse direito, né? Repassar esse direito, que é muito importante para todas as pessoas, inclusive consumidores, que hoje todo mundo está sujeito a uma relação de consumo. Eu brinco, eu nunca me esqueço, tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês. Na minha primeira aula de civil, não me esqueço disso que o professor falava assim pra gente. Vocês acham que uma relação de consumo, na verdade é uma relação de consumo, direito de consumo, você acha que uma relação de consumo se dá como? Se dá quando você tá numa relação de você assina um contrato? Aí muita gente respondeu, acho que basicamente isso, né? Ele falou, não, quando você assinala para o ônibus, né? Vai lá, um ponto de ônibus, você está relacionando uma relação de consumo entre você e a empresa de ônibus. Então, a relação de consumo está no seu dia a dia. Você não vê. Então, ali, você ter conhecimento e até ampliar sua visão de que seu direito está constantemente no seu dia a dia é muito importante. Porque ali você, com propriedade desse direito, você faz valer, garantir aquilo que a lei já lhe protege, né? É isso aí. Obrigada, Amanda. Nada. Olha, eu que agradeço. Espero que a lei de superendividamento, assim, algumas propostas que eu trouxe aqui, né, alguns esclarecimentos tenha sido aí muito bom para os esclarecedores, né, para as pessoas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero estar em outros momentos. Estamos nesse projeto e espero que dê tudo certo pra gente, viu, gente? É isso aí, e siga o guardião do direito. Aí, poesia jurídica. Bom, vamos terminando por aqui mais um episódio do Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, trazendo sempre um tema novo, trazendo sempre pessoas para esclarecer, fazendo um serviço de utilidade pública também, né? Exatamente. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau.